Eu fiz algumas anotações, quero compartilhar com vocês. E quero deixar ao final desta palavra, breve, rápida, objetiva, uma estratégia para controlar o tempo na vida de vocês. E quero apresentar uma passagem na Bíblia, uma passagem que eu posso dizer assim para vocês, que foi um pedido maluco beleza feito para Deus. Coisa do Raul Seixas mesmo. Pedido maluco beleza que foi feito para Deus. E esse pedido jamais passaria pela minha mente fazer. Até por maior que seja a intimidade de alguém com o Senhor, teria dificuldades para fazer esse pedido. Mas nós tivemos um maluco aqui dentro da palavra que diz e que disse ao Senhor aquilo que desejava, e a estratégia do tempo, o estratagema do tempo veio sobre a vida dele. Eu já apresento esse capítulo para vocês, mas primeiro eu quero que vocês escutem, ouçam, vejam, experimentem estas rápidas passagens sobre este contexto estratégico, sobre essa palavra de planejamento, sobre essa palavra de estratégia que está no livro de Eclesiastes. Há dois tempos e há duas velocidades. Os dois tempos são o tempo Cronos e o tempo Kairos. Meus queridos, o tempo Kairos é um tempo espiritual, mas que desde a traição de Adão se subdividiu em dois tempos espirituais. Da mesma forma que a partir da traição de Adão, existem dois reinos invisíveis, o das trevas e o da luminescência, o das luzes, existem também dois tempos espirituais dentro do próprio tempo espiritual. Dentro do Kairos vocês têm o Eukairos, que é um tempo controlado pelo Mestre Cristo, pelo Senhor Todo-Poderoso, e vocês têm um tempo Akairos, é um tempo espiritual controlado pelo Mestre Lúcifer, pelo diabo. Em muitas oportunidades vocês dizem para si mesmos, eu estou dentro de um tempo espiritual nessa caminhada com Jesus, mas é preciso discernir, escolher a melhor forma, entender em que tempo vocês estão pisando. Vocês podem estar dentro de um tempo espiritual, dentro do Kairos, porém em um tempo denominado Akairos, um tempo comandado pelo diabo que pode desnortear, tirar o norte de vocês. E é preciso buscar dentro do Kairos o Eukairos, o tempo comandado pelo Senhor Jesus, que sabe dar o start da partida, estabelecer o tempo da caminhada e, evidentemente, substanciar o tempo da chegada ou tempo de chegada. As duas velocidades são a velocidade espiritual, que comanda a alma e o espírito recriado, e a velocidade biológica ou velocidade material. Esta velocidade é controlada pelo tempo cronológico, que vocês verão a seguir as definições. Queridos, o Cronos tem uma semântica que denota um tempo terrenal. Vocês conseguem enxergar, palpar, ver, visualizar o Cronos, porque é o tempo do dia a dia. Para o tempo Eukairos, dentro do Kairos, o tempo do Mestre Cristo, vocês precisam de discernimento espiritual. E apenas têm discernimento espiritual aqueles que nascem de novo, se transformam em novas criaturas. Apenas pelo novo nascimento se discerne o tempo. Por isso que eu sempre digo, uma empresa fundada dentro do tempo cronológico, por melhor que seja a metodologia, ferramentaria, pesquisa de mercado, tem começo, meio e fim. Mas a empresa fundada no tempo Eukairos, comandado por Jesus Cristo, tem infinitude. Se preserva ao longo dos anos, dos séculos e dos milênios. E assim se preservou a igreja de Jesus Cristo, que foi criada dentro de um tempo Eukairos. Todas as demais empresas criadas apenas no tempo cronológico, e não importando qual o ministério dessas empresas, tiveram finitude, tiveram um tempo controlado, um tempo curto. Portanto, o tempo cronológico denota um espaço de tempo, uma sucessão de tempos, a duração do tempo, um lapso de tempo, um período de tempo, um tempo cronológico e capaz de ser medido, um tempo sequencial, aparentemente finito, porém não é, e marcado pela infinitude da metamorfose. O que é isso, doutor Ábito? Aquela cadeira volta ao pó e o pó daquela cadeira volta a tomar essência de uma matéria funcional. Portanto, na metamorfose da própria matéria, o tempo cronológico também é infinito. Também é infinito. E é marcado pelos milésimos de segundos, pelos centésimos de segundos, pelos décimos que formam um segundo,
pelos minutos, pelas horas, pelos dias, pelas semanas, pelos meses, pelos anos, pelos séculos e pelos milênios. Portanto, o tempo cronológico também não tem começo, porque surgiu na eternidade, também não tem fim, mas não pode ser confundido com o tempo chamado eukairos, o tempo espiritual, cuja velocidade é totalmente diferente. Tudo bem até aqui, meus queridos? Há dois tempos dentro do tempo kairos. O eukairos siriane, que é o tempo comandado pelo Mestre Cristo, e o akairos, é aquele tempo comandado pelo Mestre Lúcifer, porque Lúcifer é mestre de muitos neste planeta. Aliás, de muitos mesmo. Sempre temos adeptos para o mal e adeptos para o bem. E há um tempo, Alessandro, chamado cronológico. É aquele tempo que pode ser visualizado, palpado, aparentemente medido em segundos, em horas, em semanas. O Cronos tem, então, uma semântica, este tempo cronológico, quantitativa. E a personificação aparente do tempo contável deve ser marcada por nós, no dia a dia, pelos calendários e pelos relógios que vemos aí no pulso, estampados na parede, no painel do carro, enfim. Este é o tempo cronológico. O Cronos dá à matéria uma aparência física. Deste modo, é o tempo que envelhece a matéria. Por exemplo, o patrimônio biológico, o corpo humano, é comandado, a sua essência material, pelo Cronos, e envelhece. Portanto, o tempo cronológico é o tempo que destrói a matéria, suprime a velha geração, por exemplo, a nossa, e traz a chegada de uma nova geração. Portanto, é um tempo que envelhece, pastor Genival, eu, o Olair, passaremos aqui, e vindo a nova geração, vendo o pastor Igor, o Rodrigo, enfim, o Fábio, o Domingos. Esse tempo é capaz de suprimir a velha geração e colocar uma nova em ação. Este é um tempo cronológico. É o tempo que consome a matéria, que aniquila a matéria, que torna o passado das coisas consumido pelo presente e o presente das coisas consumido pelo futuro. Tudo que é novo hoje, amanhã será velho, depois de amanhã será velho, depois de amanhã será velho. É importante definirmos este tempo, é o tempo palpável, é o tempo cronológico, é o tempo que se enxerga. Por isso, queridos, este tempo também tem uma característica infinita. Infinita. O Cronos é o tempo que narra sequencialmente a palavra de Deus através das aventuras que vivenciamos hoje no livro de Mateus. Alessandro citou Hebreus, estou citando Eclesiastes. Estas narrativas têm uma narração cronológica dentro de um tempo palpável e perfeitamente dado ao conhecimento humano. No Cronos tudo tem começo, fim e um meio, mas que se renova com uma característica de infinitamente presente. Porque os segundos e os minutos nunca pararão, nunca serão estancados, mesmo depois do Apocalipse, mesmo que a medição do tempo seja de uma forma diferente a partir daquele instante. Queridos, o Cronos está sob a hierarquia de comando do tempo eukairos. O Cronos precisa obedecer o tempo eukairos na vida daquele que é nascido de novo. Senão você será uma metodologia, uma forma de agir absolutamente dada pelo conhecimento e não pela instrução sobrenatural do entendimento, do discernimento. Traduzindo, pelo Espírito Santo de Deus. Por isto, para entender o Cronos, eu não preciso nascer de novo. Eu posso entender os minutos da minha vida, posso fazer um planejamento, como dizem Eclesiastes, posso definir um modo de ação, posso fundar uma empresa, porém a infalibilidade do meu projeto precisa passar pelo tempo eukairos. E para passar pelo tempo eukairos, vocês precisam receber a mente de Cristo. É necessário nascer de novo, é necessário ter o espírito recriado, é necessário ter uma caminhada próxima com Jesus. E todos os louvores hoje evidenciaram isto. Queridos, portanto é imperativo, é uma ordem nessa vida, não se adiantar, não se atrasar e sequer ficar no meio do caminho a partir do momento em que o tempo eukairos toma a vida de vocês. Não se adiantem, isso é extemporâneo, é fora de tempo. Não se atrasem, isso é anacrônico, é fora de tempo. E nem fiquem no meio do caminho, porque essa posição não distribui riquezas em todas as áreas da vida. Queridos, o kairos tem uma semântica de tempo espiritual.
Para o bem, Kairos, e para o mal, com o diabo, Kairos. É um tempo oportuno para o bem e para o mal. É um tempo apropriado para o bem e para o mal, porque existem duas vertentes espirituais, dois reinos espirituais, o da obscuridade e o da luminescência, um governado por Lúcifer e outro governado por Cristo. É preciso definir, inclusive, o tempo Kairos. Se vocês estão navegando, se a embarcação de vocês, o batel ou a grande embarcação, está navegando pelo tempo correto dentro da espiritualidade, dentro do tempo espiritual. Portanto, este tempo, o Kairos, é um tempo que resume uma estação de bons ou maus frutos, uma temporada de graça ou uma temporada de desgraça em nossas vidas, se não for bem discernido. É um tempo convergente, mas pode ser um tempo divergente. É um tempo confluente, mas pode ser um tempo disfuncional. É um tempo certo, mas pode ser um tempo errado. É um tempo de natureza qualitativa, porém essa qualidade pode não ser muito boa e muito adequada sobre nós. Queridos, só estou falando isso porque Adão nos traiu. Se Adão não nos tivesse traído, a raça humana foi programada para a eternidade. Nós não morreríamos no tempo cronológico. Portanto, o tempo cronológico estaria a nosso favor. Os minutos, as horas, os séculos e os milênios, seríamos imortais. E essa estrutura, como foi criada originalmente, foi para vencer os tempos cronológicos e avançar rumo a uma eternidade da mesma forma como fomos criados originalmente por Deus aqui neste planeta aproximadamente uns 7.000 anos atrás. Mas quando quebramos o princípio de obediência e desobedecemos, a isso se dá o nome de aleivosia, traímos o Senhor, fomos sem vergonhas e fizemos este ato de traição, nosso espírito humano morreu. E daí, doutor Abdo, se o espírito humano morreu, meus queridos, perdemos o discernimento. E só o readquirimos quando Jesus veio e o recebemos como único e absoluto Salvador e Senhor, traduzindo aquele que dá a direção, aquele que dá o planejamento, aquele que dá a estratégia e aquele que é caminho aberto para a eternidade. Portanto, meus queridos, depois da traição adâmica lá no Éden, isso chamou à existência um dimorfismo temporal. O que é isso, doutor Naib? Do tempo de rítmico se tornou arrítmico. E o Kairos foi dividido em dois. Era um tempo que pertencia só ao Senhor. Agora temos um segundo dono, o diabo. Porque demos permissão. Foi por permissividade humana. Agora existe o Eukairos, o tempo de Cristo, porém existe o Akairos, o tempo do diabo. Existe o Cronos, comandado por Cristo, mas também existe o tempo cronológico, comandado pelo diabo. Meus queridos, eu posso afiançar para vocês que mesmo caminhando com Jesus, cometemos inúmeras falhas no discernimento do tempo. Caminho com Jesus há 20 anos e tenho cometido falhas diariamente. Por quê, doutor Abdo? Porque nos falta paciência, aguardar a revelação do Senhor. O Senhor disse tudo àquele jovem: olha, você não mate, eu não mato, você não adultera, eu não adultero, mas é preciso se desfazer daquilo que amarra o seu coração, que são os bens materiais. O Senhor não queria um centavo dele, bem porque todos os centavos já pertenciam ao Senhor, mas era para se desamarrar. Às vezes nós não temos a paciência de esperar a largada, a caminhada e a chegada. Meus queridos, eu posso ser bem sincero com vocês. Eu quero dar o exemplo da padaria. Às vezes alguém chega aqui e diz: pastor Genivaldo, o senhor me revelou um propósito. Qual é, meu querido? Pois não, doutor Abdo, eu preciso abrir uma padaria. Eu nem abri a padaria, já estou queimando o pãozinho no forno. Eu não tenho paciência para dar a largada. O propósito está em mim. O desígnio do Senhor está em mim. E todas as vezes o Senhor lança um propósito sobre a vida de vocês, um ministério, um propósito, uma empresa, um trabalho, seja lá o que for, vocês podem ter certeza que uma vez dado o propósito, toda a ferramentaria necessária para a materialização desse propósito também já foi dada pelo Senhor. Exige-se paciência para não se perder a rota. É isso, meus queridos. Quantas vezes vocês forem pacientes e perderam a rota, hein, Sirlene? Quantas vezes? Doutorado, pensei em abrir um negócio, já fali na primeira semana, impaciente, não discerniu, não fez a melhor escolha pelo Eukairos. Às vezes teve um direcionamento espiritual dado pelo mestre Lúcifer, pelo diabo,
pelo demônio nas vidas de vocês. E depois culpamos o Senhor, mas a nossa impaciência é um preço que se paga por si mesma dentro de nós mesmos. Meus queridos, quando eu dou o exemplo da padaria, não estou falando em passividade comportamental, que vocês deverão ficar o tempo todo na estagnação, à espera de uma mensagem. Não é isto. Bem porque o Senhor é claro em seus propósitos e dá a cada um propósito peculiar e particular, e vocês já sabem qual é. Eu sei qual é o meu propósito. Por mais que queira burlá-lo, por mais que queira mexer nesse propósito, eu já sei qual é o propósito. E para ser sincero com vocês, eu sei também qual é a largada, qual é o tempo de caminhada e quando será a chegada. Eu já sei. O problema é que a minha alma está em processo de regeneração. O meu espírito foi recriado imediatamente, mas os meus modelos de comportamento ainda estão em processo de regeneração e não tenho a paciência para esperar. Meus queridos, a palavra é muito clara, há um tempo. Esse tempo é cronológico, esse tempo é eukairós, esse tempo é akairós, é do diabo ou é de Cristo, mas há um modo, uma metodologia também. Isso tudo precisa ser discernido. Estou chegando perto da finalização com vocês e quero apresentar aquele pedido maluco beleza que foi feito por um personagem da Bíblia que traduz toda esta necessidade que temos de discernir, de fazer a melhor escolha, de entender o tempo sobre as nossas vidas. O tempo cronos, o tempo cronológico, tem mobilidade sequencial. Aparentemente, não pode ser detido pela raça humana. Eu não posso controlar o tempo cronológico, os minutos estão passando. Quando eu entrei aqui na igreja, eram 7:55, agora já estamos aí com 9:12 e não posso deter o tempo. O relógio dos segundos, dos milésimos de segundos, dos centésimos de segundos, o relógio do dia, o relógio dos dias, o relógio da semana, o relógio das semanas, dos séculos estão passando. Estes relógios estão marcando um tempo cronológico dentro de uma aparente finitude, mas porém há dentro deste tempo cronológico uma infinitude, também é infinito. Porém, se houver um propósito, Deus Todo-Poderoso usará o tempo eukairós como meio para o seu cumprimento. Existe um tempo cronológico porque vocês viverão um tempo cronológico de acordo com a duração da matéria biológica. A alma é eterna, o espírito recriado, o neo-espírito é eterno. Porém, esta substância material entra em um processo de cadaverização mais cedo ou mais tarde. Aos 80, aos 90, aos 70, aos 5 anos de idade, aos 120, e em determinado momento experimentaremos. Claro que depois, pela transubstanciação do corpo, iremos de uma forma transfigurada nos encontrarmos com o Senhor. Porém, há uma finitude nisto. Queridos, eu quero falar sobre Josué com vocês. Capítulo 10, verso 6. Abram, mas não se preocupem em fazer toda a leitura. Só abram, se situem lá na palavra do Senhor. Livro de Josué, capítulo 6. Capítulo 10, verso 6. A partir de aí. Meus queridos, Josué é convocado, ele sai de Gilgal e se dirige para a região de Gibeão, para socorrer os gibeonitas. Em chegando lá, a batalha é ferrenha, ocorrendo naquela região de Gibeão e no vale de Ai-Jalon. Vocês já leram diversas vezes essa passagem. Diversas vezes vocês já passaram por ela. E havia um tempo cronológico, um tempo aparentemente finito, definido para Josué vencer aquela batalha. Ele estava contando os segundos, os minutos, e não poderia se atrapalhar, porque se aquela batalha ficasse para o dia posterior, talvez as forças inimigas se refizessem. E ele faz um pedido maluco. O que ele pede? O que está escrito aí? Vocês se lembram? Ele pede que o sol pare em cima de Gibeão. E pede que a lua pare em cima do vale de Ai-Jalon. Queridos, eu quero que vocês entendam a profundidade deste pedido. Ele queria, além do milagre, ele queria um sobremilagre, ele queria parar o tempo cronológico em toda a sua dimensão infinita. Queridos, o sol gira
dentro da Via Láctea a 850 mil quilômetros por hora. Ele queria que o Sol parasse. De repente, a Lua, na sua velocidade de órbita sobre a Terra, ou ao redor da Terra, gira a uma velocidade de 3.700 quilômetros por hora. A Terra, no seu movimento de translação ao redor do Sol, gira a 107 mil quilômetros por hora. E a Via Láctea, que contém o Sol, a Terra e a Lua, gira ao redor de outras galáxias a 2,3 milhões quilômetros por hora. Ele fez um pedido maluco, beleza? Senhor, o senhor podia dar uma paradinha no Sol, ele está meio agitadão, meio fora das regras de trânsito, a 850 mil quilômetros. O senhor pare a Terra também, que está a 3.700, e pare também a Via Láctea, que está a 2.300.000 quilômetros por hora, e dê uma paradinha na Lua também, porque eu preciso de luz, eu preciso de luminosidade para vencer essa batalha. Eu tenho um tempo curto para isso, não posso deixar o inimigo se reformular no dia subsequente. Essa passagem me chamou muito a atenção hoje à tarde. Meus queridos, por menos que dominemos o tempo cronológico, mas se temos o Espírito recriado, se temos Jesus Cristo no comando do tempo Eukairós das nossas vidas, nós podemos abusar num pedido extraordinário para o Senhor, como Josué abusou. E o Senhor parou. A Terra continuou em movimento de rotação, para que todos os seus componentes de superfície não fossem arremessados no espaço sideral, os oceanos, os morros e as montanhas, todos os seres viventes, as casas, os edifícios daquele momento. O Senhor parou o universo, parou o tempo cronológico, porque o tempo Eukairós tem domínio, tem hierarquia de comando sobre o tempo cronológico. Se as coisas não estiverem indo bem na partida, na caminhada, ou se vocês não estão conseguindo pelos olhos espirituais da fé, como o Espírito Santo cantou hoje aqui, louvou hoje aqui através das cordas vocais do Alessandro Lima, pela fé, vocês chamem à existência esse tempo Eukairós sobre os negócios e a vida de vocês, sobre o ministério de vocês, o ministério pessoal, sobre o trabalho que vocês desenvolvem, sobre um sonho que vocês têm, sobre o propósito que foi já aninhado diretamente de Deus para o coração de vocês. E esse tempo Eukairós permitirá aquilo que permitiu a Josué. Amém, meus queridos? Vocês poderão dar uma largada perfeita, terem uma caminhada perfeita e uma chegada perfeita no tempo Eukairós, comandando o tempo cronológico. Queridos, quantas vezes eu li esta passagem de Josué? Ele mandou parar o sol, mandou parar a lua. Meus queridos, ele mexeu com as leis da mecânica celestial. Isto é astronomicamente grande. Ele mexeu em 18 bilhões de anos, que é o cálculo da litologia e da mineralogia, para a formação do universo palpável e visível, fora a eternidade que se conduz pelo tempo Eukairós. E se vocês lerem logo adiante, vocês verão que nenhuma outra vez isso foi registrado, nem na palavra e nem aconteceu no universo, de o Senhor parar o mundo, parar o universo por causa do pedido de um ser humano, um mortal, um inútil aqui deste planeta, só porque ele queria vencer uma batalha. Mas havia um propósito. O propósito da vitória para aquela batalha lá na região gibeonita foi dado pelo Senhor. E o Senhor cumpriria esse propósito na vida de Josué, de qualquer maneira, da nação judaica. Por isso, quando você tem um propósito dado pelo Senhor, já discerni, já vi, já antevi, não com vista natural, mas com vista espiritual, o Senhor é capaz de movimentar o seu tempo Eukairós e controlar o tempo cronológico na vida de vocês, e vocês não se atrasarão, vocês não se adiantarão, vocês não ficarão no meio do caminho, amém? Esta é a palavra para esta noite, meus queridos. Isso me impressiona. Eu nem quero conversar sobre Ezequias, que estava com a sua matéria biológica com os dias contados. Ele pediu mais 15 anos de lambuja. Senhor, olha, eu fui um cara legal, sabe? Eu dei uma pintada lá no templo, todo domingo eu ofertava R$15 lá no gasofilácio, dava o meu dízimo, sempre fui fiel. Será que o Senhor não podia me alongar mais uns 15 anos? Meus queridos, o Senhor não alongou 15 anos na vida de Ezequias porque ele fazia essas coisas.
Essas coisas fazia aquele jovem rico da parábola que leu o pastor Igor essa noite para vocês. Ele alongou aqueles 15 anos porque ele tinha um propósito para aqueles 15 anos na vida de Ezequias, para abençoar a nação judaica através daqueles 15 anos. O propósito era maior do que o propósito pessoal. Portanto, meus queridos, todo propósito individual tem, na verdade, um efeito sobre a coletividade. O Alessandro Lima não canta para cumprir o propósito de adorador, mas cumpre o propósito, através da adoração, de nos colocar em contato com o Senhor, limpando os trilhos do inimigo aqui dentro dessa igreja. E é assim que funciona. Pastor Genival não está aqui pregando para cumprir um propósito ministerial, mas a sua pregação, a sua prédica, a sua preleção, a sua instrução, recebida através do Espírito Santo e do conhecimento dado através do seu esforço pessoal, é para cumprir um propósito na coletividade da sua igreja. Portanto, o ministério é cronológico, mas as bênçãos emanadas daquilo que traduzimos como tempo eukairós em nossas vidas é coletividade, meus queridos. Esta é a palavra para esta noite. Portanto, o eukairós não pertence ao cronos. Antes o comanda, antes o domina. O eukairós, o tempo comandado por Jesus Cristo, é um tempo ágil e de mobilidade sobrenatural, permitindo avançar e retroceder. Retroceder e avançar. Meus queridos, caminhar para frente, avançar, não é só andar na direção do propósito. Às vezes vocês precisam retroceder, tomar um fôlego, voltar à caminhada, retroceder de novo. É preciso entender a paciência do tempo eukairós sobre a vida de vocês. Portanto, o tempo eukairós é o tempo que permite avançar e retroceder e avançar. Dado desde a partida até a chegada, e isto é movido pela paciência que determina o ritmo perfeito da caminhada. Quem é paciente não se desvia da rota. Quem é paciente não se desviará do propósito. Quem é paciente tem sempre a linha de chegada como marca final em sua vida. É preciso ter paciência. E o que mais desafina o ser humano dentro do tempo cronológico, do tempo visível ou dentro do tempo eukairós é a impaciência. Impaciência para querer as coisas, impaciência para resolver as coisas. E estes últimos tempos eu tenho passado de forma impaciente para solucionar um problema. Eu já pedi, como Josué pediu, Senhor, interceda, coloque o seu eukairós dentro dessa minha questão. Ele nem me respondeu. Por quê, meus queridos? Porque a minha visão é até aquela porta. O Senhor conhece o meu passado, tem visão do meu presente, tem a antevisão do meu futuro. Ele sabe o que lá na frente me espera. Então, se ele não resolveu agora, é porque existem outras coisas que poderiam acontecer e anular o meu propósito para este pedido. Ele só atendeu Josué porque era o propósito dele. O propósito do Senhor é sempre maior. Meus queridos, parem de ser egoístas, ególatras, egocentristas. O propósito que está sobre a vida de vocês é para alegrar, é para se expandir para a coletividade, para a circunvizinhança. Amém, meus queridos? Muito bem. Para toda e qualquer proposta, há uma largada, há uma partida, há uma caminhada e há uma chegada, e para isso é preciso paciência. Portanto, é imperativo, é uma ordem, pela intuição, como nascidos de novo, recebermos por entendimento, pela melhor escolha, pela revelação do Espírito Santo, qual é o ritmo a ser tomado. Três minutos para nós encerrarmos. O eukairós é um tempo da suprema leveza. É o tempo comandado por Cristo. E que abole, aniquila em nós a síndrome do imediatismo, de querermos todas as coisas para anteontem de manhã. Permitido enxergar a partida e seu tempo certo, permitido enxergar a caminhada e seu tempo certo e correto, permitido enxergar a linha de chegada e as estações e as temporadas de graças, mesmo antes que se tornem óbvias. O eukairós nos permite a antevisão. Se você estiver paciente, você já tem a antevisão dada pelo Espírito Santo do que acontecerá na chegada. Por isso que René Kivitz diz, é melhor que se aproveite a caminhada, porque a chegada já está determinada pelo Senhor. Basta caminhar com paciência o eukairós e o tempo cronológico comandado por Jesus Cristo.
Portanto, meus queridos, é imperativo, é uma ordem, é uma ordenança escritural, bíblica, escriturística, alinhar o tempo cronológico comandado por Jesus ao seu tempo eukairos, não se atrasando, não se adiantando e muito menos ficando no meio do caminho. E para isso usando as duas velocidades e os dois tempos, a velocidade espiritual e a velocidade cronológica, a velocidade material, a velocidade biológica e a velocidade do patrimônio espiritual recriado em você, chamado à existência de novo, o que caracteriza um novo nascimento. E usar desses dois tempos que o Senhor nos dá. Terminamos, meus queridos. Muito bom, muito bacana. Sérgio, está alinhado? Alinhado? Eu sempre digo mais ou menos, porque você se esquece dessas coisas. Por isso que a palavra serve também como lembrança autobiográfica. Essa palavra ficou impregnada na memória límbica de vocês. Agora, nesse momento, está na memória de uso imediato, na memória cortical. Vocês sairão daqui se lembrando, não posso me apressar. Preciso dar a largada no tempo certo, preciso fazer uma caminhada no tempo certo. Eu sei que existem dois tempos, eu preciso ver se eu estou trilhando o eukairos ou o akairos. Se eu estou sendo dominado pelo tempo cronológico, que me dá o imediatismo, o tempo de Lúcifer, ou se estou no tempo rítmico e equilibrado de Jesus Cristo. Isso está na memória cortical, daqui a pouco passa lá para a memória límbica, a memória histórica. A memória da recordação, mas é preciso sempre buscar, e o Espírito Santo é aquele que arrebenta com as bibliotecas límbicas e traz à existência a memória que precisamos, no momento em que precisamos, e para isso é estarmos alinhados. Meus queridos, aquele maluco do Josué fez um pedido maluco beleza, porque nas memórias límbicas dele, acompanhando Moisés, ele viu que era possível, ele sabia. Naquele momento de batalha com a espada na mão, cortando o pescoço, guerra cruenta, sangue pelo chão, o Espírito Santo revelou para ele: Josué, faça um pedido, peça para o Senhor parar o sol, jogue a lua, fique estacionada lá sobre o vale de Gilgal. Meus queridos, aquilo foi chamado à existência, ele já tinha na memória. Por isso quem lê a palavra, quem estuda a palavra, quem medita na palavra de noite, como Moisés pediu a Josué, no tempo da oportunidade, no tempo da necessidade, essa palavra será chamada à existência, cumprindo um propósito na vida de vocês, amém? Fiquem em pé, quero orar por vocês esta noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor nos revelou, que o Senhor continue nos dando paciência, Pai, paciência para dar a largada, paciência para fazer a caminhada, paciência para chegar na linha final, na linha de chegada, Senhor. Que o Senhor arranque da nossa memória histórica, aquela que fica escondida, armazenada nas bibliotecas do tempo, Pai. Todo o conhecimento que o Senhor nos transmite nesta igreja, neste ministério, e naquelas nossas dedicações do dia a dia a ouvir o Senhor, a experimentar o Senhor, a ver o Senhor, através da leitura e da audição das suas escrituras, Pai. E no momento estratégico, Pai, no momento de planejamento, o Senhor nos chame à existência essas coisas para que nós experimentemos a revelação e o milagre. Essa é a nossa oração esta noite, dentro da estratégia do tempo, Pai, desses dois tempos, dessas duas velocidades. Em nome de Jesus Cristo, eu digo amém. Amém, meus queridos? Deus os abençoe ao longo dessa semana. Pastora Cília.